aí, Farid. Olha aí, ó. É a maior vaia. Opa! Vaia, torcedor. Vaia, torcedor. Tu tem todo o direito de vaiar, torcedor do Grêmio. Tu tem todo o direito de vaiar. Nós estamos vendo um time que nos possibilita a maior vergonha da história de 122 anos do Grêmio Futebol Clube. Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu já não sei mais nem o nome do Grêmio, porque eles querem me enlouquecer. Mano, pede pra sair, mano. Não é possível. O torcedor vem aqui, 35.087, pra ver Edenilson, pra ver Marlon, pra ver Camilo, pra ver o Mano se sentarem. Mano, tu não conseguiu. Mano, pede pra sair. É a maior vergonha. Desculpa, torcedor do Grêmio. São 122 anos. É o pior time da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não é possível o que a gente tá vendo aqui. É uma vergonha, vergonha, 3 vezes vergonha. Eles não fazem nada. É preciso uma intervenção no Grêmio. É preciso uma intervenção. Torcedor, vaia. Tem que vaiar, torcedor. Tu tem direito de vaiar, torcedor. Tu tem total direito de vaiar, torcedor do Grêmio. Esses caras que não honram a camisa do Grêmio, que não fazem jus em jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrense, que não sabem o peso dessa camisa, o peso de que vale jogar no Grêmio. Mais de 10 milhões de torcedores. É uma vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Eu, você, a gente não merece isso. Tô aqui de volta, família, né, pro nosso terceiro vídeo do dia. E assim, Thiagão, eu vi no seu vídeo de pós-jogo com o seu pai que você tava tomando uma. Tá alegre? Tá sem noção? Tá perdendo a linha? Você tá querendo zoar Farid, torcedor do Grêmio? Thiagão, nesse momento o Vasco está na zona de rebaixamento, irmão. O Grêmio tem 4 pontos a mais que o Vasco. Thiago, você tá sem noção, irmão. Seu louco, seu Lloyd Augusto. Família, poxa, vocês me conhecem. Eu posso errar em muita coisa, mas sem noção eu não sou. Eu não tô aqui querendo zoar ninguém. Eu estou aliviado. Eu estou aliviado. Porque deu merda, né, em Cruzeiro e Santos. Vamos comentar um pouco aqui nesse vídeo. Mas não passou pela minha cabeça de forma nenhuma que o Grêmio perderia esse jogo. Não passou. Essa coisa que a gente tem, né, que infelizmente o Vasco plantou isso na gente, eu já tava pensando pior. Eu falei, cara, a primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro vai ser sobre o Vasco. Mas não foi. Foi sobre o Grêmio. Então assim, eu estou aliviado. Porque o Santos ganhou e se o Grêmio ganha, né, seria aquela pressão. O Vasco já está muito pressionado. Mas ainda bem que o Grêmio perdeu. O Vasco tem um jogo a menos, né, que o Grêmio. E então a gente vai ter que tentar somar pontos aí. Família, assim, tô muito preocupado, né? É claro, mas a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a classificação, sobre os jogos de hoje e debater algumas situações. Né? Durante o jogo, ali no intervalo, né, eu entrei na outra rede social, aí tava lá uma informação do André Hernan dizendo que o João Vitor pediu para sair do Vasco e logo após ao jogo, o canal Atenção Vascaínos veio com uma informação que o staff do jogador vai levar uma proposta para a diretoria do Vasco para tirar o João Vitor do nosso Vasco. A gente vai debater sobre isso, porque o Diniz falou na coletiva. Além disso, o Diniz também falou sobre o momento do Vasco. Eu acho interessante para a gente debater aqui. E claro, a gente vai falar aqui também sobre o Coutinho, né, que não saiu satisfeito na partida de hoje. A gente vai reagir aqui juntos, né, essas respostas sobre o João Vitor. Ele também reagir aqui também a essa situação que o Coutinho saindo ali do campo não gostou, reclamou, bateu uma boca com o Fernando Diniz, mas depois, né, os dois se acertaram ali na beira do gramado. E claro, falar aqui também um pouco rapidamente, né, porque a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, o Vasco sem o Verratti. Mas é porque eu vou falar isso aqui, família, porque justamente eu já vi alguns influenciadores, eu não consigo entender isso, cara. Sinceramente, eu não consigo entender isso, família. Eu sei que eu tô um pouco alcoolizado, de leve, mas eu não consigo entender. Como é que um cara que é influenciador, que é vascaíno, ele liga uma câmera pra falar isso aqui? Vocês estão pedindo aí a saída do Verratti? Tá aí, tá fora. Não joga contra o Santos. Vocês vão ver. Pô, irmão, isso não passa nunca pela
pela minha cabeça como é que o cara tem uma capacidade, com todo o respeito, tá? De falar uma merda dessa. O cara já está secando o próximo jogo só pra ele, né, validar a opinião dele. Ah, família, faça-me um favor, pô. Faça-me um favor, vamos debater com argumentos, pô. Verratti é importante. Chamou a responsabilidade hoje, fez o gol, mas ele não é intocável. Ele não é o Messi. Ele não é o melhor jogador da história. Pô, é isso, cara. Mas é isso, família. Esse vídeo vai sair aqui tarde, né? Mas se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo e compra uma camisa do Vascão aí pra fortalecer aqui o trabalho do Thiagão na Foot Fanatics. Os links, né, na verdade, vão estar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Família, vamos lá. Hoje, né, o Vasco acabou empatando contra o Galo. Sim, um resultado que... cara, difícil demais, cara. Pô, dava pro Vasco ter ganho esse jogo. Né, o gol saiu muito rápido, mesmo assim o time não se abateu, foi melhorando na partida. Teve um momento ali do jogo que eu até comentei, né, assistindo lá com todo mundo, eu até comentei, cara, que isso dá uma agonia, assim, de você jogar contra um time que tem qualidade, que tem recurso. Não jogou tão bem assim, né, porque o Vasco se impôs na partida, mas é uma agonia, né, porque cada lance de ataque do Atlético, você fica com aquilo, cara, o Vasco vai levar gol, o Vasco vai levar gol, isso te mata por dentro, isso te mata. Só que durante a partida, o Vasco foi se estabelecendo, foi criando casca, não deu tantas chances assim pro Atlético. Poxa, mereceu, né? Mereceu sair vitorioso dessa partida, mas infelizmente, mais uma vez, o Vasco, né, não conseguiu vencer. O Palmeiras, um excelente resultado aqui pro Vasco, né, em relação ao Ceará. Assim, família, olha só como é que são as coisas, né? O autor do gol da vitória do Santos hoje é o Caballero, né? O Cabalejo, né? Gustavo, eu não lembro o primeiro nome dele. Mas esse atleta, ele foi cogitado no Vasco. Então eu não sei se é verdade. Se de fato a diretoria do Vasco, né, sondou, analisou esse nome. Mas teve uma informação durante esse período, e aí eu não sei se é uma informação verdadeira, mas levantaram essa bola. Que o Vasco não olhou, né, para o Gustavo Caballero, porque o Vasco queria um jogador mais pronto, um jogador mais qualificado. Até então não tô criticando a diretoria, não. Eu tô falando da carga da parada. Porque eu falei assim, né, a gente só vai entender essa questão em relação a Gustavo Caballero se de fato ele ajudar o Santos. E aí vai pesar para a diretoria. E eu nem sei, né? A gente não tem como saber, porque tem algumas apurações, informações que às vezes, né, não são verídicas, né? O cara chuta, uma fonte errou, né? Podemos colocar assim. E aí um dia eu lembro que eu comentei isso aqui, a gente só vai entender de fato se é um jogador qualificado, se poderia ajudar ou não, se ele contribuir lá com o Santos. E olha o que aconteceu, Gustavo Caballero foi o autor do segundo gol do Santos, o gol da virada. O gol da virada. E assim, família, diferente do que eu sair no jogo contra o Mirassol, poxa, o jogo de hoje me deu uma esperança. Deu uma esperança porque o Vasco performou, o Vasco jogou bem. Mas eu não mudo a minha opinião. O Vasco continua, infelizmente, sendo a cara do rebaixamento. Sendo a cara do rebaixamento. A gente vai debater um pouco melhor sobre isso no vídeo de amanhã, né? Vou fazer aqui um panorama geral, vendo, né, repercutindo tudo aqui com vocês. Mas eu tava vendo o início do pós-jogo ali do Sormani, muito feliz com a vitória do Santos, e ele falando, o primeiro tempo de Cruzeiro e Santos deveria, ou poderia, melhor dizendo, ter sido uns 5, uns 6, uns 4-0 para o Cruzeiro. Olha o placar. Olha o resultado. 2-1 para o Santos. E é isso que não acontece com a gente. Quando o Vasco joga mal, o adversário aproveita. Marreta, faz o gol. A gente não ganha, a gente não consegue vencer. E quando o Vasco joga bem, por exemplo, citei isso aqui no vídeo com meu pai, João Vitor e Lucas Freitas fizeram uma partida sensacional. E o Vasco não consegue vencer, não consegue os 3 pontos. Por isso a gente entende que é a cara do rebaixamento. Agora é o que o Diniz vai falar aqui na coletiva. A gente espera que a bola possa entrar, comece a entrar, e o Vasco pontuar, começar a ganhar as partidas. E aí, família, até pegando esse gancho aqui, tá na tela para vocês, essa sequência aqui de jogos, parece clichê, né, quando a gente fala isso, porque eu lembro que 23 eu comentava isso, 24 eu também cheguei a falar isso, e chegou o momento de eu falar. Isso aqui é uma sequência de jogos que vale o ano do Vasco. Vale o ano, essa sequência aqui. Santos, Juventude, Corinthians e Sport. Vale o ano. Vale o ano. Vale o ano, porque são times com suas limitações, são times, né, tirando ali o Sport, que está bem abaixo,
e o Juventude, mas são jogos que o Vasco vai jogar fora de casa, né? Fora de casa. O Santos e o Vasco, eu acho, pau a pau, tudo mais, o Santos leva um favoritismo por jogar em casa, assim como o Vasco levou, né, quando jogou no início do campeonato e acabou ganhando. Então, Juventude e Sport são horrorosos, mas vão jogar em casa. Jogar fora pro Vasco é sempre muito complicado, mas são times, tecnicamente, falando que o Vasco pode vencer. São limitados, assim como o Santos, mesmo fora, que vai ser no Morumbis, e o Corinthians, né, que também tem suas limitações, principalmente jogando fora de casa. Então essa sequência, e eu incluo aqui ainda, né, o quinto jogo, que é o Ceará em casa. Então é uma sequência assim fundamental. O Vasco não passando bem por essa sequência, família do céu. Aí a gente vai ter realmente um restante aí de ano muito complicado. E aí, pra gente chegar aqui na reta final do nosso vídeo, eu vou reagindo aqui com vocês, esse resumo de algumas situações que aconteceram no Vasco durante a partida, na coletiva do Diniz, o Coutinho que saiu ali, né, chateado, revoltado, porque estava muito bem. A gente vai, né, rapidamente também fazer um comentário sobre essa situação do Verratti, que está fora, né, contra o Santos. Olha só. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber quais são os interesses, porque vocês só prejudicam o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E, obviamente, que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater. O torcedor não é para você rebater. O torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então, assim, no futebol, esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair. Mas assim, eu conversei com... Tem time, e ele é tão bom jogador que ele mexe e procura pelo João Vitor. Então, assim, tem que saber de onde vem os interesses. Que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário, comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Se pedir, eu pediria para não vaiar. Eu não sei o que aconteceu com o João Vitor para trás, todos os detalhes, mas eu sei que teve expulsão do 6-1 contra o Flamengo, algum outro jogo que ele falhou e o time perdeu. Mas se pegar as atuações de João Vitor comigo, as atuações deles pode contra o Grêmio, qualquer jogo. Dificilmente ele tem falha. Eu jogo de uma maneira com a linha alta, ele é um jogador rápido, é um jogador que salta muito, ganha a maioria dos duelos, que treina muito, que se dedica muito, é um cara que tem uma relação interna muito boa, que não desrespeita ninguém, desde os funcionários mais humildes até o Pedrinho, que é o presidente. Então ele tem uma série de fatores positivos. Eu respeito muito o que a torcida pensa, igual você mesmo disse. Mas ele é um jogador que tem valor, e ele tem sido muito valoroso. Ele é um jogador que ele se encaixa muito bem daquilo que eu penso de futebol. E ele hoje não respondeu à torcida, não vai responder. Ele é um jogador que merece assim, um crédito. Eu gostaria que a torcida desse esse crédito para ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia e ele joga. E ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, o João Vitor, eu sei que ele deu motivo para a torcida ter essa hostilidade com ele. Agora ele tem que aguentar e tem que produzir. Mas se eu pudesse, eu pediria de fato para a torcida dar um voto de confiança para o João Vitor conseguir. E falo mais, ele não pediu para sair do Vasco. Ele não falou nada, se questiona de ameaças e tal, porque a gente sabe também que muita ameaça nem parte da torcida nada. Ele teve lá o problema quando a torcida foi no CT, ele de fato, ele foi questionar e fez errado e reconheceu o erro. E agora está pagando por isso, mas está pagando com boas atuações. Assim, família, eu sou a favor da saída do João Vitor, mas o Vasco precisa contratar, né? O Vasco precisa reforçar esse setor. Me parece que o Maurício Lemos perdeu espaço, né? Na partida contra o CSA, ele optou pelo Hugo Moura, né? Na zaga. Oliveira também está fora dos planos, então o Vasco ficaria com uma possível saída do João Vitor com Lemos para o lado direito e Oliveira, e para o lado esquerdo Luiz Gustavo e Lucas Freitas. Então assim, eu sou a favor da saída dele, porque acho que não tem mais clima, já falhou bastante, discordo do Diniz aqui em alguns pontos, principalmente, por exemplo, no jogo contra o RB Bragantino, falhou sim,
E agora eu não tô lembrando, mas tem com certeza outras falhas, além dessa energia pesada de a bola bate nele e sobra, de não cortar. É alguma coisa assim também que a coisa não flui, não contribui, né? Não vai, não tá caminhando em relação ao João Vitor em campo. Então, tá aqui na tela para vocês uma informação do canal Atenção Vascaínos. O staff de João Vitor vai apresentar uma proposta do CSKA Moscou pelo zagueiro. A oferta é para aquisição em definitivo e gira em torno de 4 a 5 milhões de euros, 28 milhões e 400 mil, né? Pelo valor que o Vasco pagou no João Vitor, é muito abaixo, né? Essa proposta. Mas é como eu disse, família, tudo passa por uma questão de reforçar o elenco. Vai chegar um ou outro zagueiro para qualificar, para jogar ali pelo lado direito? Porque se não for chegar ninguém, cara, nesse ano, eu ainda seguraria o João Vitor. Pô, Thiago, é um absurdo. Família, hoje ele fez uma excelente partida. E aí tem esse detalhe. Para o Diniz colocar o Lemos, né, e várias vezes já pontuei isso aqui, né, hoje, por exemplo, eu entraria com o Lemos no lugar do João Vitor. Muito por essa questão de sorte, de energia e tudo mais. Porque, de característica, tecnicamente falando, o Lemos vai ter uma certa dificuldade em jogar com o Diniz, cara. Vai ter, né? Com essa linha alta, né? Hoje a gente viu que o João Vitor foi importante em vários lances de recuperação. Então, o João Vitor, tendo esse nível de atuação, juntamente com o Freitas, que jogou muita bola, a zaga do Vasco cresce, né? O que a gente viu hoje é uma exceção. É uma exceção, o João Vitor hoje. Jogou muita bola, jogou muito bem. Então, sou sim a favor da saída do João Vitor, mas tudo depende também de você qualificar, né, esse elenco. Trazer um zagueiro que realmente possa jogar. Seguindo aqui a nossa resenha, família, a gente vai debater um pouco aqui sobre o Coutinho e Verratti, começando por esse lance aqui, ó. Ficou muito puto. Foi um lance que ele tinha apontado de um lado, aí eu dei o passe, ele correu um pouco pro outro, aí a gente acabou se desentendendo, mas no vestiário a gente se resolveu e tá tudo certo. Acontece, são coisas que ficam dentro do campo. Aqui é o Coutinho não gostando da substituição. Ó, ele reclama, ó, faz um gesto, ó. Aí o Diniz vai se acertar com ele. Família, vamos lá, vamos por partes. Né? Já aproveitando o gancho aí do Verratti fora contra o Santos. Como eu disse, já vi influenciador, torcedor do Vasco falar. Vocês vão ver, né? Estão pedindo a saída aí do Verratti. Assim, cara, sempre estou pontuando aqui que não é uma questão de você pedir a barração do Verratti. O Verratti é um reserva. Cara, o Verratti é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? Ele tem 10 gols na competição. O Caio Jorge tem 13. Ele é o vice-artilheiro da competição. Agora, cara, a galera que me acompanha aqui, tá? Sabe que tem várias outras opiniões, você tem a sua visão, mas esquece o que o Thiago tá falando. Eu sei que o cenário é totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente, mas esquece o Thiagão. Pega o Luiz Henrique, treinador do PSG, que quando ele fala pro Mbappé que não adianta marcar 20, 30, 40 gols na temporada, você tem que, né, atingir esse número, mas jogar pro coletivo. Marcar, preencher espaço, ser dinâmico, marcar pressão. Então tem essa questão do coletivo, você sabe? Então o Verratti é muito titular do Vasco. O que eu pelo menos falo aqui é que tem determinadas partidas, por exemplo essa contra o Santos, acho interessante, né, jogar sem o Verratti. Mas nem seria a partida, tá? Que eu barraria o Verratti. Contra o Santos, eu jogaria com ele. O que eu quero dizer aqui é que a ausência dele vai ser interessante para a gente entender, porque o Santos também tem as suas limitações defensivas, cede muito espaço, cansa no segundo tempo, apesar do segundo tempo que fez hoje. Então, assim, ainda contra o Santos, o Verratti seria meu titular. Até porque o Vasco vai ter um tempo, né, se preparando aí para essa partida, que vai ser muito importante para o Nuno também, que estava morto hoje, foi muito mal. Então, nesse jogo específico, por eu entender que o Santos é um time pau a pau com o Vasco, mesmo jogando em casa, eu ainda iria com o Verratti. Mas tem jogos que não, eu seguraria.
tem situações de jogo que 15, 20 minutos eu tiraria o Verratti. E como eu falo isso aqui repetidamente, isso não é nenhum absurdo. Sabe por que o Coutinho saiu revoltado ali, revoltado da vida? Porque ele não merecia sair. O Diniz não foi justo. Ah, o Coutinho cansou. Não. O Coutinho hoje não era para sair. Quem era para sair era o seu Verratti. E não estou criticando, falando isso ou aquilo. Hoje o Verratti nem me irritou. Nem me irritou. Foi um cara importante, fez o gol, a bola não passou tanto por ele, né? Participou ali pouco, e como a gente sempre fala aqui, a gente não tem a certeza que colocando um jogador ali, o desempenho vai melhorar, o Vasco vai passar a performar. Não, então nem é isso. Mas entre um jogador que está ali e não está conseguindo contribuir, o jogo, o estilo de jogo não está favorecendo, o Vasco não está cruzando as bolas, não está conseguindo dialogar com ele ali, e você tem um jogador que era o maestro do Vasco, girando. Cara, quantas vezes você viu o Coutinho pegando a bola hoje? 3, 4, tô exagerando, 2, 3 marcando ele girava, abria, clareava o jogo. Então hoje, você não poderia tirar o Coutinho, sabe? Não foi justo. O Diniz foi muito injusto hoje, muito injusto. O que ele deveria fazer? Verratti, vem. O David, que não estava bem mesmo na ponta esquerda, recua, traz o David para cá, para o centro do campo, bota o Lloyd lá pelo lado esquerdo. Coutinho, Lloyd, David e Ryan. Essa era a mudança. Ele tira o melhor jogador do Vasco, num momento técnico muito bom, conseguindo dar dinâmica, bota o Garré e permanece com o jogador que já estava ali na reta final, sem contribuir tanto assim, a bola não chegou e ele não contribuiu com nada. E aí você tirou um jogador que estava pegando na bola toda hora. Isso tem algum cabimento? Não tem. Então, assim, muito mal o Diniz nessa gestão. Agora, para com essa conversa de quinta série, de torcedor Nutella, de torcedor iludido, de torcedor pão com ovo. O Verratti é importante, é vice-artilheiro, mas ele pode sair sim. Ele pode ser poupado sim em algumas partidas. É um jogador que vai fazer 37 anos. 37 anos, até para preservar, até para ele estar melhor fisicamente, isso é importante. Então, por que não pode mexer nele? Pergunto isso para alguns torcedores que acham isso um absurdo e para esse cidadão aqui do meu lado. Hoje, mais uma vez, errou. Você tirou o melhor jogador do time, tecnicamente falando, sacou esse cara e deixou um jogador que não estava contribuindo. Isso não faz sentido. E essa reação do Coutinho, que já saiu várias vezes e nunca agiu dessa forma, hoje agiu. Por quê? Estava bem no jogo. Ele não queria sair. Ele não poderia sair, mas para manter o Verratti em campo, ele tira o Coutinho e deixa um cara que não estava contribuindo. Isso não existe. Vamos se preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. E o que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas, de uma hora a bola vai entrar. Porque a gente tem produzido chance. Basicamente, depois que a gente voltou, quase todos os jogos que a gente empatou, perdeu, era para ter vencido. Então, a gente tem outro tipo de pontuação. O que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e eu acredito muito que a nossa bola vai passar a entrar e a gente vai passar a vencer jogos. Em relação ao João Vitor, ele não pediu